Olá, a paz do Senhor. Essa semana eu ministrei uma palavra para as irmãs no círculo de oração que me levou a pensar de modo mais detalhado sobre a questão da nossa aparência, do nosso autocuidado, de como é importante nós tirarmos um momento para olhar para a nossa aparência, para a nossa comunicação, de como a gente comunica para os outros uma mensagem que às vezes não condiz com quem nós somos ou com aquilo que a gente gostaria de passar. E enquanto eu estava ministrando, eu fiquei pensando como a gente liga, como a gente associa o termo aparência, cuidado, com vaidade. E aí o Senhor me levou ao dicionário para entender o que significa vaidade à luz do dicionário. Então, de acordo com o dicionário, vaidade, esse termo substantivo feminino, significa a qualidade do que é vão, do que é vazio, do que é firmado sobre uma aparência ilusória. E ninguém melhor do que Salomão para explicar sobre vaidade, uma vez que ele escreveu um livro, Eclesiastes, falando sobre vários preceitos, várias explicações de ordem do caráter humano, e dentre essas ele colocou logo no primeiro capítulo sobre a vaidade. E ele coloca que vaidade, tudo é vaidade. E o que ele quer dizer com relação ao termo vaidade? Porque ele, de certa forma, ele conecta a ideia de vaidade ao termo a tolice de correr atrás do vento. Significa correr atrás de algo que você não pode segurar, que você não pode manter, que você não pode guardar. Ninguém pode pegar o vento e prendê-lo. Então, quando a gente pensa sobre o que Salomão quis dizer, a gente também começa a imaginar questões ligadas, por exemplo, ao conhecimento, a ética, a própria vida humana na sua amplitude, não é? As riquezas humanas, a cobiça, os elogios, as acumulações, quando as pessoas começam a acumular muitos bens. E quando ele diz vaidade de vaidades, são essas ilusões que às vezes a gente enche nosso coração e acaba sendo uma aparência vazia, uma aparência em vão. E pense em uma coisa que está totalmente relacionada ao ser humano, é essa busca pelo vazio, pelo preenchimento de algo que não se preenche, que não se fecha. E quando a gente estava ali discutindo com as irmãs sobre a aparência, sobre a comunicação, eu busquei em Deus uma compreensão que vai além da busca por preencher um vazio, mas principalmente por um autoconhecimento, por uma identificação pessoal e individual que nós precisamos ter no Senhor, e que essa busca por esse conhecimento também, ela vai passar, mesmo quando a gente não tem a intenção, mas ela vai passar isso para as outras pessoas, que é por meio da comunicação. Então, quando a gente olha alguém pela primeira vez, nós temos ali a oportunidade de ter uma primeira impressão. E essa primeira impressão, ela só tem uma oportunidade de você ter essa primeira impressão. E nessa primeira impressão, tudo em nós vai comunicar. O jeito que nós estamos vestidos, o jeito que nós estamos falando, o tom da nossa voz, o nosso comportamento, tudo isso vai comunicar sobre nós. E a leitura que as pessoas vão fazer sobre nós, ela vai ficar ali marcada naquele primeiro contato. Geralmente, as pessoas têm uma impressão que pode ser positiva com relação a nós pela primeira impressão, ou não, pode ser uma impressão negativa. E essa primeira impressão, ela é
primordial para o estabelecimento dos relacionamentos. Quando jovens vemos um rapaz pela primeira vez, aquela primeira impressão, ela pode ser atrativa, ela pode ser convidativa ou não. E a partir dessa primeira impressão, nós nos abrimos ao relacionamento, nós nos abrimos a conversar com a pessoa, nós sentimos empatia ou antipatia, nós ficamos mais acessíveis ou não. Pelo tom da voz, nós achamos aquela pessoa agradável ou não. Então, essa primeira impressão, ela é determinante para estabelecer possíveis relacionamentos. Assim também é quando a gente vai se casar. A pessoa com a qual a gente vai se casar, por mais que as pessoas digam, o amor, ele é maravilhoso, mas tem sim uma grande parcela da aparência e das impressões que aquela pessoa passa. Porque, sinceramente, ninguém vai se casar com alguém que ele considere muito feio, muito mal educado, muito agressivo. A gente não vai. Alguma coisa teve naquela pessoa que te atraiu para que você se casasse com ele, para que você desejasse ter uma vida com ele. E isso é respaldado na Bíblia. Quando a gente lê o livro de Cantares, que Salomão fez, né? Tem alguns fragmentos que eu gosto muito, quando o Salomão diz no capítulo 4 e no verso 7 para a Sunamita, quando ele diz assim, tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. E aí no verso 9 ele diz, tiraste-me o coração, minha amiga, minha irmã, minha esposa, tiraste-me o coração com um dos teus olhos e com o colar dos teus pescoços. E no verso 11 ele diz, aliás, no verso 10, que belos são os teus amores, irmã minha, esposa minha. Quanto melhores são os teus amores do que o vinho, e o aroma dos teus bálsamos do que o de todas as especiarias. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. O que Salomão está dizendo aqui, queridos, é que havia muitas coisas em Sunamita que o atraíam. Ela era para ele formosa, bonita, agradável aos olhos. O cheiro dela, o colar do pescoço, os olhos dela, o coração dela arrebatou o coração dele. Então havia sim ali uma aparência que agradava a Salomão. E essa aparência o atraiu para ela. E quando ele foi atraído, quando ele se apaixonou por ela, todas as outras coisas foram sendo ali, como é que eu posso dizer? Foram se completando. Mas o primeiro contato foi sim a aparência. Então há uma preocupação em observar que nela algo o atraiu. O que atraiu a Salomão em Sunamita não foi a vaidade, mas foram características que ela tinha, eram cuidados que ela tinha, cuidados com a aparência dela, com o adorno dela, cuidado com o perfume que ela usava, com o cuidado que ela tinha com a sua própria comunicação visual. E isso não é uma vaidade vazia, mas é um amor que você tem, que você demonstra através de quem você é. Então, quando você vê alguém bem cuidado, bem zelado, bem limpo, bem cheiroso, você gosta de estar perto, você se sente bem, você sente empatia com aquela pessoa. Ao contrário, quando você vê alguém sujo, mal vestido, não é que você tenha preconceito, mas o nosso cérebro faz uma leitura diferente do que ele faz quando ele vê coisas que lhe agradam. Então, às vezes a gente imagina que a vaidade é uma coisa ofensiva, mas a vaidade, ela não tem a ver com cuidado e amor e comunicação, de compaixão, de se sentir bem na presença dos outros. A vaidade, ela é um vazio ilusório, é uma busca por algo que não se sustenta. É uma necessidade que força você a ficar dependente daquela situação. Então imagine, por exemplo, com o avanço
da indústria da beleza, com o avanço, e ela não avançou, não foi agora não. A indústria da beleza, ela acontece desde os primórdios da humanidade. Se a gente for estudar a história do Egito, a gente vai ver como eles faziam coisas que a gente pode considerar até bizarra hoje, mas que eram em benefício da aparência, para deixar a mulher ou o homem com um aspecto cada vez mais dentro de um ideal ilusório. E a gente pode perceber que essa indústria da beleza, ela força as pessoas a estarem cada vez mais investindo em procedimentos, comprando coisas para que às vezes ele nem precisa tanto, mas ele acaba tendo que fazer isso para se manter dentro dessa aparência que é tão desejada. Por isso que a busca pela academia, pelas clínicas de estética, pelas consultorias de imagem, ela é tão crescente nesse tempo. Inclusive agora, com a pandemia, o número de consultores de imagem, eles aumentaram muito para atender uma demanda que está vivendo nas redes sociais, uma demanda que vive nesse novo ambiente, nesse novo espaço de convívio social. Então as pessoas hoje têm primado mais por uma aparência ilusória. E quando a gente que o autocuidado, o amor, essa atenção que você deve dar, ela precisa ser dentro do limite para se amar, entender o respeito e o carinho que Deus tem por você, por ele habitar em você, mas principalmente por aqueles que estão à sua volta, aqueles que estão ali sendo atingidos diretamente pela sua presença. Então, uma vez eu falei para os meus alunos, eu me arrumo para dar aula aqui no virtual porque eu quero que vocês se sintam bem e acolhidos pela minha aparência, mas não como uma necessidade de estar o tempo inteiro buscando uma imagem, uma aparência que eu não vou alcançar. Então, a gente precisa entender que tudo é com um limite e dentro de um equilíbrio, dentro de uma ética e dentro também de uma responsabilidade. Há pessoas que estão tão presos, tão escravos da indústria da moda, da indústria da beleza, que eles já não têm mais a sua essência, não têm mais a sua aparência real, eles não se identificam mais com quem eles eram. Então, quando você nasceu um bebê lindo, você era um bebê perfeito. E com o tempo, às vezes as escolhas que a gente vai fazendo, a alimentação que a gente vai tendo, ou o desgaste emocional que a gente vai tendo, ou doenças que com o tempo a gente vai desenvolvendo, vai fazendo com que a gente vá perdendo um pouco daquele bebezinho lindo que a gente era e acaba tendo baixa autoestima. E a gente acaba deixando de se cuidar, de se amar. E aí pensa assim, não vou me cuidar porque eu não quero ser vaidosa. Eu não quero ter essa vaidade. Só que eu quero que a gente entenda que a vaidade, ela é o vazio, é uma busca por uma aparência ilusória e não um cuidado com a pessoa que você é, com a pessoa que você quer que as pessoas vejam que você é. Então há uma linha muito tênue que está sendo ultrapassada pela indústria da beleza. E essa linha tênue é quando a gente tem um padrão que a gente quer seguir e não aquilo que a gente é. Todos nós somos feitos perfeitos e nós vamos voltar a ser perfeitos em Deus. Mas até que isso aconteça, seja grato pela pessoa que você é. Seja grato por aquilo que Deus lhe deu. As pessoas que estão à sua volta. Louve a Deus através da sua aparência. Louve a Deus através do seu cuidado. Louve a Deus através da sua gratidão a Ele. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que Ele possa te fazer perceber que a vaidade ela é uma busca por a ilusão, mas que o amor e o autocuidado, ele atrai as pessoas para perto de nós. Ele une as pessoas, como uniu Salomão e Sulamita, como uniu muitos outros casais. E isso é poder de Deus nessa terra. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde.